Tenho 30 anos, sou casado agora, né? Graças a Deus, glória a Deus. Eu pensei que ia demorar um pouco para eu fazer uma pregação para ele dizer pela primeira vez que sou casado, não demorou muito não. Sou casado com a Denise, Bastael, Batalha mesmo. E gente, hoje é um dia muito especial, um dia em que nós aqui do grupo de oração ou adoração resolvemos celebrar essa data especial, essa data comemorativa, a data do Dia dos Pais. É domingo, será domingo agora, né? Mas, como não dá para nós fazermos grupo de oração domingo, fazemos nessa sexta-feira especial o Dia dos Pais. E por isso, vocês que são pais, que estão aqui, quem são os pais que vieram aqui? Levanta a mão. Isso. Vamos aplaudir esses pais, né? Vamos aplaudir esses pais que eles merecem. Eu não vou perguntar de quem não é pai, porque tem muito, né? Eu, por exemplo, né? Mas para vocês saberem que tem essa vocação de ser pai, né? Na graça de Deus, parabéns para vocês também. Né? E essa noite nós estamos aqui para nós partilharmos sobre essa paternidade, sobre o que é ser pai na realidade. Né? A pregação vai ser direcionada bem assim mais para os pais que estão aqui, que são poucos, mas todos nós, seja jovens ainda ou mulheres também, todos nós conhecemos e sabemos que nós temos um pai. Todos nós sabemos que se não houvesse o nosso pai, a gente não nasceria, não existiríamos. Então em nós também existe esse amor de paternidade. E por isso nós vamos hoje debater isso, vamos partilhar desse tema, do que é ser pai na verdade. E só para iniciar, eu gostaria que vocês olhassem aqui, que nós temos uma figura, que será a nossa figura exemplo dessa noite, de São José. O pai de ninguém mais, o pai adotivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que será exemplo para nós essa noite, São José. Então vamos conhecer um pouco sobre esse São José e o que o São José tem hoje para nos ensinar essa noite. Então, o tema da nossa pregação essa noite se chama Amar como José amou. Amar como José amou. E para nós sabermos disso, vamos abrir nossa Bíblia, lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Amém? Então, vamos ler. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José,
e, antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa, porque nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela, até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Meus irmãos, a figura principal dessa passagem que nós estamos aqui partilhando é José. José é um homem simples. José é um homem com receios de receber Maria porque ele encontrou grávida. Mas você imagina a situação de São José, no caso, né? Ele estava prometido a uma mulher, estava todo feliz, chegando a época do casamento, de que eles dois finalmente iriam se juntar. Todo mundo estava naquela expectativa, os pais de José, os pais de Maria. Nossa, como iria ser aquela festa de casamento. E de repente você imagina como José se sentiu de ver Maria chegando para ele e dizer: pois é, né? Aconteceu isso, estou grávida. Não teria outra situação, não teria outro pensamento na cabeça de José. Olha a confusão. Olha a confusão aí, meu irmão, que você imagina que pode ter se passado pela cabeça de José. Meu Deus, e agora? E agora, o que eu faço? O que eu vou ter que fazer com Maria? Você imagina o tamanho da confusão de José quando ele soube isso. Eu fico imaginando eu. Se isso tivesse acontecido comigo. Um anjo, não, foi um anjo. Tá, vá. Você imagina José ainda. Imagina para nós, se hoje é difícil mais acreditarmos numa situação dessa. Você imagina que você quer namorar, você quer noivo, está prestes a se casar, sua namorada chega e diz: amor, né? Estou grávida. Mas não se preocupe não, foi um anjo, foi o Espírito Santo que veio até mim e revelou. Como é que ficaria a sua cabeça no caso desse? Como é que ficaria você que está à beira de um casamento? Como é que você se sentiria nessa situação? Era capaz de você dizer, só se você tiver uma relação muito, muito bom, mesmo como de Jesus, para dizer: não, vou te acolher assim mesmo, não quero nem saber quem é o Pai. Vou te acolher assim mesmo. Mas se para nós hoje, que hoje, no mundo que nós vivemos hoje, quase tudo é liberal demais. O mundo hoje prega a libertinagem, a liberdade, tudo pode. Se para nós hoje é difícil isso, imagina para José, naquela época em que as leis eram severas. As leis eram muito severas naquela época. Como foi difícil para José acreditar nessa história. E por que nós sabemos que José teve essa dificuldade para acreditar nisso? Porque a própria palavra fala. A própria palavra de Deus vem dizer: José, seu esposo, sendo justo, não quis denunciá-la. Ele não quis denunciá-la. A lei era grandiosa nessa época, era muito severa, meus irmãos, nessa época. A mulher era condenada a apedrejamento pela lei. E José, ali naquele momento, a palavra vem dizer que ele é justo.
E aqui, meus irmãos, nessa passagem, São José vem nos ensinar 3 coisas, que enquanto eu rezava, o Senhor me fazia perceber que aqui São José vem nos ensinar 3 coisas. Agora eu falo particularmente aos pais que aqui estão. E para nós que pretendemos ser pais, eu, graças a Deus, espero que daqui no próximo ano, né, esteja chegando minha cabecinha seca. Então, para nós que pretendemos isso, São José vai nos ensinar 3 coisas, mesmo na dificuldade. Primeira delas, nós precisamos, meus irmãos, sermos justos, como São José foi justo. E aqui a palavra diz: José, seu esposo, sendo justo, não quis denunciá-la publicamente, sendo ele justo, um homem justo, um homem trabalhador, um homem que sempre trabalha pela família, estava muito alegre com o casamento, amava Nossa Senhora de todo o coração, mas ele sabia das leis severas que eram daquele tempo, sabia que numa situação dessa, ele teria que dar um passo na lei. Mas será que essa justiça que São José acreditava, esse ser justo de São José, era verdadeiramente isso? Era entregar de bandeja Nossa Senhora? Será que São José, ele uma pessoa justa como ele era, ele ia simplesmente deixar nas mãos, nas leis dos homens? A justiça de São José não era a justiça dos homens, meus irmãos. O ser justo de São José não era o ser justo como as leis naquela época eram, que condenavam a mulher, que por causa do pecado ela era jogada para qualquer um, a ser apedrejada. Não era esse tipo de lei que São José acreditava. Não era esse tipo de justiça que para São José ele queria para Maria. Mas ele queria ser justo. São José era justo como Deus é justo, não na justiça dos homens. Não era nessa justiça em que os homens não tinham piedade de ninguém, não tinham piedade dos erros dos outros. Não era esse tipo de justiça. São José, na palavra vem dizer que ele pensou em denunciá-la e despedi-la secretamente. Por quê? Porque ele sabia que se ele entregasse Nossa Senhora às leis dos homens, ele, além de perder o amor da vida dele, ele ia acabar sofrendo com aquilo. Ele ia acabar sofrendo porque ele cedeu a essas leis. Mas São José não foi desse tipo de justiça. Ele sabia que se ele entregasse Nossa Senhora, se ele entregasse Maria, ele iria perder todos os seus sonhos. Por isso ele não quis, na palavra como diz, não é essa lei, ele não quis entregar aos homens. Ele sabia da justiça, mas ele preferiu a justiça de Deus, que se chama misericórdia. Você imagina São José que se ele fosse fazer isso mesmo, ele ia ter que acabar fazendo Nossa Senhora Maria fugir praticamente, para não ser pega pelos homens, para ela não poder morrer. Meus irmãos, e trazendo isso para nós hoje, quantas vezes nós aqui, homens, pais, nós que somos homens, não conseguimos acreditar, nós estamos numa libertinagem tão grande de sempre acreditar nessas leis dos homens, na falta de misericórdia que existe em nossos corações. Como é que está sendo a nossa justiça com a nossa família? Como é que está sendo eu como pai, você como pai, você até mesmo você como mãe? Como é que está sendo as justiças que você tem acreditado? Traga para dentro da sua casa, trazendo para os seus filhos. O mundo hoje está pregando e continua pregando para todos nós que nós não podemos perdoar, que nós não podemos dar o braço a torcer a ninguém, que se a pessoa errou, erra na nossa casa, o que eu tenho mais que fazer é levantar a voz mesmo. Eu não posso mais agora me rebaixar
a minha esposa, o homem não pode mais se rebaixar a esposa não pode mais se rebaixar ao esposo. A cada um quer mais ainda, erguer mais ainda a voz dentro de casa. E essa confusão vai fazendo o seu lar, a sua casa virar uma bagunça. Acaba fazendo com que a sua casa se torne um ambiente de guerra. Porque hoje o mundo prega que o homem tem que ser muito másculo. O homem tem que ser mesmo o mandão da casa. O pai ele tem que mesmo bater nos filhos e tem que fazer com que os filhos obedeçam e tenham medo dele. É assim. Mas o José vem nos explicar, meus irmãos, que essa não é a justiça que Deus desejou para as nossas famílias. Essa não é a justiça que Deus quer com que nós trazemos para dentro da nossa casa. A justiça que o Senhor quer trazer para dentro da nossa casa se chama misericórdia. Misericórdia. Essa semana, eu tive uma discussão com minha esposa. Nós brigamos. Nossa primeira briga. É emocionante, nossa primeira briga. Será? E naquele momento, será que eu ia ter que fazer o quê? Levantar a voz para ela. E ela ia ter que não, baixa que eu faço, porque eu sou o homem da casa. Eu é quem fala aqui mais alto. Não. Sentamos. E nesse dia em que nós brigamos, eu percebi, meus irmãos, uma coisa muito grandiosa naquela música, a oração da família. E marido e mulher, que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Nós só fomos para a cama dormir depois que nós conversamos, depois que nós nos reconciliamos. Não vamos dormir enquanto nós aqui não olharmos um para o outro e deixar tudo acertado. Porque não adianta eu querer dormir no outro dia, não querer olhar para a cara dela. Não iria adiantar eu ter que dormir lá, eu virar um para o lado, ela virar para o outro. Aí se chuta para um lado, se chuta para o outro. Não adianta isso. Não adiantaria isso. De que daria para nós? Será que eu vou ter que ali, naquele momento, fazer com que prevaleça mais a minha vontade do que a vontade dela? Será que eu não vou ter justiça ali naquela hora? Será que eu vou ter que fazer com que a minha voz seja a última? Não, meus irmãos. Não. São José vem nos ensinar que mesmo nessa dificuldade, mesmo com toda a dor no coração dele, ele não teve culpa. Se Nossa Senhora tivesse feito mesmo, que Deus defenda, claro que não foi isso, mas São José ali não teria culpa nenhuma. E mesmo assim, ele ainda não acreditando naquela história de Maria, ele ainda assim conseguiu manifestar todo o seu amor por ela. E esse é o segundo ensinamento que São José vem nos ensinar. Primeiro, ser justo. Ser justo como Deus é justo. A justiça de Deus é que vale, é que nos orienta, que nos leva para frente, na nossa família, na nossa casa. E essa justiça se chama misericórdia. E essa justiça se chama eu te amo. E quando José não quis entregar Maria além dos homens, aqui ele nos ensina a segunda coisa: amar profundamente aquela que nós escolhemos para viver. Você que é pai, você ama profundamente Deus e sua mulher? Quantas vezes você tem demonstrado dentro de sua casa o amor que você tem pela sua mulher? Quais são as manifestações de amor que você tem feito por ela dentro de casa? Quantas vezes você já disse para ela te amo? Será que isso foi só no início? Só foi lá no início do namoro? Porque no namoro é muito fácil. No namoro todo mundo é bom. Todo amor é grandioso. Passa 2 meses, chuta um para cá, chuta um para lá. Assim que o mundo vai dizendo. Mas o Senhor hoje
vem nos trazendo, meus irmãos, que é reverter essa situação. O Senhor, nessa noite, Ele quer nos dar uma visão nova do que é esse amor pelas nossas mulheres. Você que é homem, até mesmo você que é namorado, você que namora, você que pretende namorar, e você também que é namorado, que é esposa, como é que estão ali as manifestações de amor que vocês têm dado uns pelos outros? São José aqui nos ensina esse segundo ponto de amar até mesmo nas dificuldades, até mesmo quando aquilo não convém para a gente, até mesmo quando aquela situação dói em nós. São José amou Nossa Senhora profundamente, mesmo que ele sabendo de todas as leis, mesmo que ele sabendo da justiça dos homens, ele buscou fugir disso, para não perder o único e verdadeiro amor da vida dele, para que ele não perdesse os sonhos da vida dele, os sonhos que Deus plantou dentro da vida dele. São José ali, no amor que ele tinha por Nossa Senhora, vem nos ensinando, vem mostrando para nós do cuidado que nós devemos ter um pelo outro. É difícil. A vontade de Deus é algo difícil para nós. A vontade de Deus é algo que nos perturba, porque mexe em cada um de nós. E mexe com todas as nossas estruturas e com aquilo que está ao nosso redor. A vontade de Deus é que Nossa Senhora ficasse grávida pela ação do Espírito Santo. A comunidade ao redor com certeza não iria acreditar nisso, iria acabando condenando Nossa Senhora como adúltera. Mas São José ali manifesta o seu amor, não a denuncia. Não a denuncia, ele até pensa em fazer isso, mas ele não a denuncia. E quantas vezes nós, homens, que estamos na nossa casa, nós como homens da casa, nós como pais, e até mesmo como filhos, como essa manifestação de amor que eu tenho dado. Você que é filho, como é que você tem dado a sua manifestação de amor para sua mãe? Você que é esposo, como é que está sendo a sua manifestação de amor para sua esposa? Nas dificuldades vocês têm conversado? Nas decisões vocês têm decidido em conjunto, têm entrado em consenso? Nos momentos de dificuldade você estava lá ao lado? Você tem vivido verdadeiramente o seu matrimônio como você quis? Como é para viver? Como é que está o seu coração ao olhar para a sua mulher? Como é que ainda bate aquela vontade, aquele amor religioso? Meus irmãos, o Senhor hoje renova tudo isso. Se nós ainda enfrentamos essas dificuldades, basta nós clamarmos pelo nome de Deus e o Senhor nos ajuda. Basta nós ajoelharmos e colocar o joelho no chão e proclamar o nome do Senhor, que Ele vem ao nosso auxílio e nos ajuda. Se está difícil, reza. Reza junto com sua esposa, você que é pai. Reza junto com seu filho, você que tem filho. E você que é filho, vem para o grupo de oração. Você não vem com seu pai, não vem com ele. Chega na sua casa, convide-o para rezar também. Convide ele, tome na mão dele e diz: pai, nós precisamos rezar juntos. Se ele disser não, mas não desista, insista. Uma hora o Senhor vai tocar no coração dele. Homem tem aquele limite de homem sempre ser um pouco mais duro, sempre ser um pouco mais bruto. De um homem sempre não querer muitas coisas, de um homem sempre vai querer ser um pouco mais reservado. Mas eu, como homem, digo: todo homem tem sua fraqueza também. Todo homem tem o seu lado fraco, em que sempre vai ceder a alguma coisa. Vai ceder ao apelo dos filhos, vai ceder ao apelo da esposa. Então não podemos desistir dos nossos pais, você que é filho. E você que é pai, você tem que ainda mais sustentar o seu matrimônio, sustentar os seus filhos nesse amor que você tem dado ainda, dando ainda mais amor à sua família. E aí São José que vem nos ensinar isso.
Amar verdadeiramente, até mesmo quando dói na gente. Até mesmo quando nós não acreditamos. Até mesmo quando a gente tem razão. Até mesmo quando a outra pessoa não tem razão. Mas amar profundamente. Porque esse é o caminho, meus irmãos, da felicidade. Esse é o caminho que o Senhor quer que nós tenhamos. Terceira coisa que São José vem nos ensinar. Vem ensinar a nós, a vocês que são pais, o temor a Deus. O temor a Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é amar profundamente a Deus, que não tem coragem de ferir o coração de Jesus, que não tem coragem de ferir o coração de Deus. São José era uma pessoa, era um homem simples, mas um homem temente a Deus. Porque se São José não tivesse temor a Deus, ele não iria conseguir escutar o que o anjo falava para ele. E aí ele iria acabar cedendo às suas vontades, despedindo Maria. Mas em sonhos, o anjo aparece para São José. E São José sente o seu coração aquecer e acredita naquilo que foi dito para ele. E São José acredita naquilo que o anjo falou para ele. Que ele será aquele que irá cuidar do Filho de Deus. Que será ele quem irá dar mais passos ainda em direção a Deus, juntamente com sua família. Pais, levem a Deus para sua casa. Você é a presença do amor de Deus dentro da sua casa. Eu era acostumado a dizer que se eu fosse Papa, eu acho que eu canonizava o meu pai antes dele morrer. Porque o meu pai, para mim, foi o exemplo de amor, o exemplo de perseverança, o exemplo de verdadeira figura de homem, para mim, foi o meu pai. A figura do que é ser masculino foi o meu pai. Então, que todos nós, homens, pais, aqueles que pretendem ser pais, aqueles que namoram, busquem sempre isso, buscarem ser esse reflexo do amor de Deus dentro da nossa casa. Porque não adianta nós estarmos em casa e nós só queremos mostrar o nosso eu. Se não procurarmos mostrar a Deus aquilo que o Senhor escolheu para que nós fôssemos dentro de casa, não vai adiantar de nada. Sempre as brigas só vão aumentar. As brigas só irão aumentar, os filhos só irão se decepcionar mais ainda, nós iremos decepcionar mais ainda os filhos. Mas para isso, meus irmãos, precisamos aprender como São José foi. Esse homem que foi temente a Deus, esse homem que teve esse profundo amor pelo Senhor, que não se rebaixou à voz de Deus, que não achou que era simplesmente um sonho, mas que viu que era realidade ali. E quantas vezes em nossas casas o Senhor tem falado para nós, o Senhor tem falado com cada um de nós, tem soprado em nossos ouvidos e dizendo que nós precisamos ainda mais amar, que vocês como pais tenham visto dentro da sua casa os filhos ainda sofrerem e às vezes não vão lá ajudar. O Senhor quer fazer, senhores pais, e a cada um de nós, com que nós sejamos a presença de Deus lá dentro da nossa casa. Existe aquele grande ditado que diz que santo de casa não faz milagre. Esse ditado, nós não podemos dar valor a ele, e não podemos fazer com que ele se torne real. Na realidade, os primeiros a levarem a Deus para dentro das nossas casas, somos nós mesmos. É você, pai. É você, mãe. É você, filho. Precisamos ser os primeiros, sim, a levar a palavra de Deus para dentro da nossa casa. Precisamos, sim, buscar sempre ser temente a Deus. Sempre buscar, meus irmãos, imitar a São José. A São José que foi esse homem que amou, que é justo, que teve temor a Deus, que soube escutar a voz de Deus. Se está difícil na sua casa, você não sabe o que fazer, pergunta para Deus. Jairson, mas eu não sou eu como você,
oração que vão lá e o Senhor fala na cabeça de vocês. Meus irmãos, o Senhor não fala na cabeça, o Senhor fala nos nossos corações, mas o Senhor também fala nas nossas realidades, no dia a dia. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, a gente tem caminhado, e o Senhor vem falando conosco. Dentro da sua casa, Pai, é o lugar onde Deus fala mais forte com você. É lá dentro. Basta você abrir o seu coração e escutar ainda mais o que Ele tem para dizer. Vocês pais que estão aqui essa noite, vocês são convidados a ser como São José. São José não foi o pai legítimo de Jesus. São José não foi aquele que deu a luz a Jesus. São José não foi o pai biológico, mas São José foi o pai espiritual de Jesus. E o Senhor convida a cada um dos pais a ser esses, mais do que pais biológicos, a serem pais espirituais. Com quem vocês acham que Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro? Com quem vocês acham que Jesus aprendeu a ser homem? Nossa Senhora deu a carne de Jesus, deu a humanidade de Jesus. Mas foi São José quem ensinou a Jesus a ser homem. Jesus foi puramente, foi homem e foi Deus. Jesus foi igual a todos nós, menos no pecado. Jesus foi igual a todos nós, menos no pecado. Então Jesus era passivo a tudo. E numa casa Deus quis precisar, naquela família de Jesus, Deus quis precisar de São José. Deus não precisava de José para criar Jesus. Deus não precisava. Mas nessa família, Deus quis que essa família fosse completa. Deus quis que essa família fosse completa de todos os aspectos. Tendo uma mãe, tendo um filho que é Jesus, e tendo um pai que é José. Porque até Jesus também precisava de ter uma figura de homem dentro de casa. O filho, muitas vezes, quando está muito próximo à mãe, ele acaba pegando muitas características da mãe. Mulher, por natureza, é frágil, é mais frágil do que o homem. Por natureza, a mulher é mais frágil do que o homem. Mulher tem toda a sua feminilidade. Quando um filho, ele nasce, muitas vezes, fica muito próximo às mães, isso pode deixar os filhos ainda um pouco muito fraco, muito frágil. E é para isso que existe a figura masculina dentro de casa, o pai. É para isso que existe. E Deus não quis dispensar isso de para Jesus. São José foi a figura paterna de Jesus. São José foi ele que ensinou a Jesus tudo aquilo que é natural de um homem. Ser homem é másculo, sim. Ser homem viril. Ser verdadeiramente homem. E assim como Deus não quis dispensar a presença de José na vida de Jesus, Deus também não quer dispensar, pais, a presença de vocês na casa de vocês, para os vossos filhos. Deus não quer dispensar a sua masculinidade, não quer jogar fora a sua masculinidade. Mas para isso é preciso que nós acreditemos ainda mais, com que nós botamos força no nosso coração, para que nós sejamos verdadeiramente homens dentro da nossa casa. Os seus filhos precisam olhar para você e ver a figura do que é um verdadeiro homem, do que é ser um homem. É você que é o homem da casa.
É você que é o homem que está com a responsabilidade ainda mais de mostrar para o seu filho como ser forte, como ter força dentro de casa. Deus não dispensou São José, mesmo na simplicidade, mesmo ele sendo pobre, mesmo ele sendo um pobre carpinteiro. Mas Deus não quis dispensar isso para Jesus. Era isso que Deus queria. E São José, ele não dispensou também essa graça de Deus. São José não dispensou a graça de poder ser, de poder ter um filho de Deus, e chamando de pai. São José foi o único que teve esse privilégio de ter o filho de Deus me chamando de pai, de dizer: eu aprendi com José, eu aprendi isso, aprendi a ser homem com José. Veja que privilégio de José que ele teve. Hoje eu via um vídeo do padre Paulo Ricardo, que ele falava sobre São José. Eu pesquisei lá para ajudar durante a pregação também. E o padre Paulo Ricardo diz: São José, ele é o patrono da Igreja Universal. Não é da Igreja Universal lá, é da Igreja Católica do mundo todo. Ele é o patrono da nossa igreja. Porque São José foi escolhido por Deus para guardar um tesouro. O primeiro tesouro, Nossa Senhora. O segundo, Jesus. Ele foi escolhido para isso, para guardar a preciosidade de Deus. Eu, desde meu primeiro encontro com Jesus, a primeira vez que eu tive experiência com Deus, eu sempre acreditei no seguinte: eu sempre acreditei que nós, antes de nós nascermos, nós estamos lá no céu, nas mãos de Deus, guardados aqui. Porém, nós não sabemos, mas nós estamos lá no coração de Deus. Você, antes de você nascer, você estava lá com Deus. E depois, quando você é concebido, Deus manda você, manda a sua alma para o seu corpo aí onde você está. Então, você que é pai, você teve o privilégio, e está tendo o privilégio. Olha para o seu filho aí, você que é pai, olha para o seu filho. Olha aí para ele. Está vendo esse aí? Está vendo seu filho aí? Esse aí é filho de Deus, assim como Jesus também foi filho de Deus. Esse aí é um filho, não somente seu, mas é um filho que Deus trouxe lá do céu e trouxe para que você tivesse essa missão, como José teve essa missão, de cuidar do Filho de Deus. Esse filho não é só seu, esse filho também é de Deus. E você tem a mesma missão que São José: guardar esse tesouro tão precioso que é teu filho. Eu ainda não sei o que é ser pai. Eu já queria estar no lugar de vocês. Eu já queria estar. Deus vai me dar essa graça, sim. Deus vai me dar essa graça de poder ter um filho, de poder ser pai. Mas a você que já é pai, olhe para a figura de São José. Um homem simples, mas que teve o privilégio de guardar, de criar, de cuidar, de ensinar o Filho de Deus. Porque se ele veio do céu, meu irmão, se ele veio do céu, para o céu ele tem que voltar. Ele tem que voltar para o céu. Ele veio do céu e lá é o lugar dele. Não é no mundo, não é no inferno, é no céu, porque foi Deus que deu. E o que cabe a vocês, pais, e o que cabe a mim que serei pai, e o que cabe a você que está querendo ser pai, é abrir o seu coração, ser justo, amar como José amou, temer a Deus, amar como Deus amou, para que esse filho aprenda quem é verdadeiramente o Senhor da sua vida, que é Jesus, que para isso, que assim ele poderá voltar de onde ele veio, do céu,
O seu lugar, o seu e do seu filho, é no céu, não é em outro lugar. Não queira deixar com que seus filhos sejam deixados para o mundo criar, mas deixe com que Deus cuide deles. Leve para Ele, como o Rodrigo nos dizia agora. O pai dele poderia ter todas as dificuldades, todos os problemas, todos os defeitos, mas uma coisa ele fez: empurrou para Jesus. E hoje o Rodrigo está aqui. A mesma forma, meus irmãos, até mesmo Jesus sendo Deus, Jesus sendo Deus também, sabendo que vinha do céu, mas até mesmo São José quis ensiná-lo o caminho de Deus. Parece meio confuso isso, né? Mas era a missão dele. Já eu não vou ensinar meu filho, porque meu filho está todo dia no grupo de oração, sabe mais do que eu. Mas você é quem dá o veredito final. É você quem diz: é isso aí. E dou todo o apoio. Você está no caminho certo, porque Deus é quem te dá a felicidade, meu filho. E você que é filho, você que não é pai, você que é, até mesmo você que é mulher, olhe para dentro de você e veja o que seu pai foi para você, o que ele é para você. Qual é a figura que você tem de pai? Qual é a figura que você tem guardado dentro de você? E se você ainda tem algum problema com seu pai, eu lhe convido a chegar em casa e dar um abraço nele. E dar um abraço. Porque homem é difícil, mas ele não é impossível. Para finalizar a pregação, eu gostaria de dizer para vocês um testemunho sobre a pregação, sobre a própria pregação que aconteceu comigo hoje. Eu preparei essa pregação hoje à tarde. Foi o tempo que eu tive. E quando eu chegava aqui, eu vim aqui para a capela e rezava a pregação. Aliás, antes disso eu estava em casa e tinha uma mensagem do Rodrigo no meu celular. Eu não tinha lido ainda. Ele mandou uma mensagem para mim no celular e eu não li. Eu estava ocupado ali e acabei não lendo, deixei lá a mensagem que ele tinha deixado para mim. E eu vim para cá hoje à tarde para rezar pela pregação. Só que eu não consegui rezar aqui diante do Senhor. A minha casa ela ficou sozinha. Ele estava trabalhando. Minha casa ela ficou sozinha. Eu vim para cá e não consegui rezar de jeito nenhum. Desde a hora que eu entrei aqui, eu não parava de pensar na minha casa. Em olhar para dentro. Não parava de pensar nos móveis, no tapete, eu não parava de pensar em nada na casa. Eu não conseguia parar. E eu me ajudei aqui diante do Senhor. Não saía nada, não fluía. Até que eu disse: o que tu quer? Aí o Senhor veio falar no meu coração: vai para casa. Senhor, mas eu estou aqui diante de ti, estou aqui tete a tete contigo. Lá em casa tu não está. Não, vai para casa. A Bianca estava aqui até sair. Tá bom, eu estou em casa. Falei para a Bianca: vai lá rezar. Eu disse: eu vou para casa, eu vou ir para casa. Quando eu cheguei em casa, sentei lá no tapete e fui preparar a pregação em casa. Eu comecei a olhar para a minha casa e vendo: Senhor, eu não sou digno de tudo isso aqui. Eu não sou digno, Senhor Jesus, de ter tudo isso aqui. É algo novo para mim. Casei agora recentemente, mas ainda é tudo muito novo para mim. E eu disse para o Senhor: para que tudo isso? Eu não precisava de tudo isso. Minha casa é boa, graças a Deus, glória a Deus. Mas eu disse ao Senhor: por que isso tudo? E eu comecei a me derramar em lágrimas. E o Senhor começava a falar no meu coração: eu não estou aqui para fazer justiça para ti. Eu estou fazendo tudo isso porque eu te amo. E você é meu filho. E eu quero você aqui como homem da casa. E eu comecei a perceber, meus irmãos, que o melhor lugar de oração, o melhor lugar onde nós podemos nos encontrar ainda mais com Deus, é na nossa casa.
É ali, meus irmãos, que está o nosso grandioso tesouro. São José teve que guardar 2 tesouros, Maria e Jesus. Mas ele não guardou no meio da rua, não foi guardar lá no templo, ele procurou guardar na sua casa, porque ali naquela casa é que deveria ser o lugar da oração deles. E assim, vocês pais, você filho, o lugar onde a oração de Deus ainda mais se manifesta é na sua casa. Não deixe perder essa oportunidade. E eu gostaria de... Traz o pedestal aqui. Eu gostaria de cantar uma música para vocês, em especial a todos os pais, para todos nós também. Você que é pai, escute. Você que é filho, também escute e pense no seu pai. E nessa música, o Senhor vem nos falar da figura de São José. Eu ainda olhava para dentro de mim quando eu estava lá em casa preparando a pregação, e eu dizia: Senhor, mas eu não tenho todos esses dons. Eu não tenho todos esses dons que tu precisas, Senhor. Mas o Senhor dizia: mesmo na tua simplicidade, quem faz sou eu. Você, Pai, não ache que você é pequeno demais para que Deus faça alguma coisa na sua vida. Não ache que você é ruim demais, é pecador demais para que Deus haja no seu coração. O Senhor escolheu foi você. E você é esse homem que sua família precisa. Você é esse homem que Deus precisa, que Deus quis precisar. Feche seus olhos esse momento. Vai ouvir essa canção que fala de José.